O desânimo é algo que pode afetar um desenhista a ponto de fazê-lo parar por anos. Mas não só um desenhista, mas qualquer pessoa que faça alguma coisa em qualquer área da vida. E quando eu uso o Reddit, eu vejo muitos comentários de pessoas falando sobre o desânimo para desenhar. E eu mesmo, durante a produção do meu primeiro e segundo mangá, tive momentos de um grande desânimo. Só que por que isso acontece e como dá para resolver de alguma forma? É sobre isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, porque o desânimo não é algo besta e como, de fato, lidar com o desânimo. Mas primeiramente a gente precisa entender o que é o desânimo. O desânimo é algo que atinge todas as pessoas, assim como sentimos fome, medo, desejo, podemos sentir também desânimo. E o desânimo nada mais é do que o oposto da motivação, onde temos a falta de um motivo para a ação. Só que eu penso que vai além disso, pois sem a motivação ficamos de uma maneira mais neutra, talvez até entediado. Só que quando estamos com desânimo, estamos ainda mais para baixo. É aí que ficamos tristes, desmotivados, sem vontade alguma de desenhar. O que acontece é que o desânimo não é algo que simplesmente brota ali. E essa é uma pergunta que vale a pena você se fazer. Por quê? Não é a causa, mas sim a consequência. E eu sei que pode parecer um papo meio diferente, parecendo aqueles canais de coach, o que não faria muito sentido em um canal que fala sobre criação de mangá. Não, faz bastante sentido e eu vou te explicar o porquê. O desenho e a criação de quadrinhos não são tão diferentes de outras áreas que existem, como aprender a tocar um violão, um novo idioma, ou se você quiser até ser mais radical, fazer um Enem. Em todas essas áreas vão ter aqueles momentos de desânimo igual ao que acontece com desenhistas, porque em todas essas áreas acontece uma coisa: você ainda não alcançou o seu objetivo. Vamos seguir com o seguinte exemplo. Suponhamos que você queria aprender a desenhar em 6 meses. O primeiro mês foi algo bacana. Você viu os conceitos básicos, viu alguns vídeos sobre o que fazer e o que não fazer, começou a estudar ali os fundamentos e assim passou os primeiros dias. Só que um mês, 2 meses depois, você começa a procrastinar, não desenhando mais com aquela disciplina de antes. Você começa a parar de estudar os fundamentos e fica frustrado pelos seus desenhos não serem tão bons quanto você imaginava. Dia após dia, o seu ritmo vai caindo até que pare de desenhar. Mas o que foi que aconteceu aqui? Porque nesse caso, o ânimo no início era um e foi desanimando ao ponto de parar de desenhar de vez. O que aconteceu nesses 6 meses que fizeram desenhar parecer impossível? Antes de eu explicar a resposta, eu preciso explicar algo antes, só que eu prometo que faz sentido. Sempre que começamos a aprender algo novo, o nosso conhecimento sobre aquilo é absolutamente zero. Só que um fenômeno interessante é que quando aprendemos alguma coisa sobre aquela área, tendemos a achar que passamos a dominar tudo sobre aquilo. E isso pela ciência é classificado como efeito Dunning-Kruger. E o baixo do gráfico representativo acontece quando você percebe que não sabe de nenhuma. E no que isso se conecta com o exemplo que eu acabei de dar? Lá ele. Quando analisamos o exemplo, vemos que o desânimo citado veio após algum tempo estudando aquele assunto. E o momento em que vai havendo essa troca entre estar ali motivado, determinado, estudando, para ficar cada vez mais desmotivado, é a partir do momento em que as dificuldades começaram a aparecer. Quando se percebe que a perspectiva não é apenas fazer linhas a um ponto de fuga, quando você não consegue acertar o tom de pele do seu personagem, quando o desenho fica chapado porque você não sabe usar bem em sombra e luz. E eu não falo isso querendo me gabar, querendo falar, eu sou bom demais. Assim como eu tenho ilustrações que eu me orgulho de ter feito, claro, eu também tenho ilustrações que eu, sim, acho elas ruins. E eu não vou vir aqui falar como se já estivesse há décadas nisso, não. O único ponto de diferença entre mim e uma pessoa que parou de desenhar por conta do desânimo é que eu continuei apesar das dificuldades que eu encontrei. A única diferença entre mim e você que está assistindo e provavelmente quer começar a desenhar também é que eu não parei quando eu encontrei essas dificuldades. Muito pelo contrário. Quando eu me deparei com elas, mesmo ficando desanimado, eu busquei a solução viável, mesmo que eu não encontrasse logo de cara. E provavelmente é isso que vai acontecer com você também. Talvez não seja no primeiro dia em que você encontre a resposta daquilo que você quer, nem na primeira, segunda ou terceira tentativa, talvez nem da 10ª. Mas o importante é continuar apesar do desânimo, porque
O que vai acontecer no futuro é que se você não fizer nada, o arrependimento vai bater forte. Então, mesmo sem saber direito como, começa a buscar. Tenta entender, vê como funciona aquilo e realmente começa a correr atrás. E se você está vendo isso e se sente velho demais para começar ou para continuar, pense o seguinte: se você ainda está vivo, respirando, consegue mexer o seu corpo e consegue pensar, você já tem o suficiente para fazer acontecer. Porque só vai ser realmente impossível fazer alguma coisa o dia em que você estiver morto. Então até esse ponto você entendeu a desmotivação, de onde ela vem, como entender e o que você precisa fazer, mas às vezes pode não ser o suficiente porque te falta um porquê. E nesse vídeo eu te dou uma visão um pouco mais filosófica e eu prometo que o próximo vídeo vai ser mais leve. Esse daqui foi